Mercado Financeiro chegando agora com Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudia Bartel. Bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o Mercado Financeiro com as principais notícias da economia, do mundo das finanças. Hoje a gente poderia dizer que é uma super quarta-feira. Por quê? Dois grandes temas com a atenção do mercado financeiro. Um é a PEC da transição, já apelidada de PEC fura-teto, que vai ser votada no plenário do Senado. E o segundo tema, no final do dia, finalzinho da tarde, início da noite, a reunião do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, que vai definir a taxa básica de juros. E o Copom estará de olho no que acontece no Senado Federal. Por quê? Porque é justamente a política fiscal do governo Lula que vai determinar os rumos da política de juros. E certamente hoje não haverá surpresas, o Copom deve manter a Selic em 13,75%. A gente observa nesse gráfico que lá atrás, no auge da pandemia, a gente teve um patamar histórico de Selic de apenas 2%, só que a inflação subiu muito nos últimos meses, o Banco Central veio subindo os juros, aliás, foi o primeiro grande banco central no mundo a subir os juros, agora está em 13,75% já há alguns meses e, consequentemente, a gente deve ter hoje a manutenção dos juros, mas mais importante do que a decisão do Copom vai ser a ata que vai ser divulgada na semana que vem e o próprio comunicado que sai hoje após a reunião, porque o Banco Central vai enfatizar a questão da política fiscal, ele vai ser muito claro. Ele vai dizer o seguinte: se o governo Lula for irresponsável com contas públicas, o Banco Central vai ter que subir juros. Se o governo Lula for responsável com as contas públicas, o Banco Central poderá reduzir os juros. Porque o que está em jogo é a meta de inflação do ano que vem. Vamos lembrar que o teto da meta do ano que vem é 4,75%. Só que o mercado financeiro ainda projeta uma inflação para o ano que vem acima de 5%. Então o Banco Central ainda não ganhou essa batalha das expectativas. E se ele perceber que ele vai perder esse jogo, ele vai subir juros no ano que vem. Outro dado que saiu importante hoje, vou mencionar aqui rapidamente, foi o IGPDI da Fundação Getúlio Vargas, que teve de novo uma deflação, desta vez uma deflação menor, de 0,18% em novembro. Foi o quinto mês seguido de deflação, isso é bom, porque ajuda a aliviar a inflação. No acumulado em 12 meses, o IGPDI está em 6,02%. E eu queria falar agora um pouquinho sobre o mercado financeiro hoje. O Ibovespa abriu em queda de 0,57%, como a gente observa aí no gráfico, aos 109.568 pontos, porque o mercado financeiro está cauteloso justamente com a política fiscal do governo Lula, com essa PEC da transição. É verdade que o Senado melhorou um pouco a PEC, reduziu em 30 bilhões o rombo, mas o rombo ainda é muito grande, de 145 bilhões previstos para os próximos 2 anos, além de um possível adicional de 23 bilhões de reais que o governo poderá utilizar em investimento público, caso ele tenha receita extraordinária para isso. Então o mercado está cauteloso, abriu em queda, como eu disse, essa queda de 0,57%. No próximo gráfico a gente vai ver que o mundo também está no vermelho, porque o mundo está assustado com um possível risco de recessão global. E isso está derrubando, reparem, as principais bolsas europeias. A única exceção é Londres, que sobe 0,13%, mas Frankfurt cai 0,29%, Paris 0,31% de queda, Madrid 0,19% de queda. Do lado esquerdo, quem nos acompanha por imagem, observa os resultados negativos das bolsas americanas de ontem, porque as bolsas estão abrindo neste momento pelo horário de Brasília, e essa abertura está sendo parcialmente negativa também hoje. E na Ásia, pregão fechado, temos queda de 0,40% em Xangai, 0,72% em Tóquio e 3,22% em Hong Kong. E no último gráfico a gente vai ver as moedas. Temos neste momento as moedas com o dólar em queda de 0,06%, R$ 5,23, o euro na contramão, subindo 0,49%, R$ 5,51. Por que o euro sobe? Porque hoje o Banco Central Europeu deve anunciar alta de juros por lá, e alta de juros costuma valorizar a moeda local, e o Bitcoin caindo 1,35%, vendido neste momento num patamar em torno de 16.856 dólares. E para comentar essa super quarta-feira, nós temos um convidado, que é o Lucas Carvalho, ele que é analista-chefe da Toro Investimentos. Lucas, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia.
O Lucas me ouve? Lucas, bom dia. Lucas, acho que seu microfone está desligado, eu não consigo te ouvir. Eu não estou ouvindo o Lucas, eu não sei se a audiência consegue ouvir o Lucas, mas eu estou sem o retorno do Lucas, enquanto a gente aguarda esse contato com o Lucas. Então, eu vou lembrando vocês hoje que o mercado financeiro vai operando no ritmo das notícias. Então, duas notícias vão alterar o humor do mercado financeiro para o bem e para o mal aqui no Brasil. Uma das notícias é a PEC da transição. Como eu disse para vocês, ela foi melhorada ontem nas comissões. De fato, melhorou porque reduziu em 30 bilhões de reais o custo, o estouro do teto de gastos, mas ainda assim, na minha avaliação, é uma autorização forte de 145 bilhões que o governo Lula poderá gastar acima do teto de gastos, já incorporando aí os custos do Bolsa Família, e além disso foi concedido esse estouro durante 2 anos. Então o governo Lula vai poder estourar o teto de gastos no primeiro ano de mandato, o ano que vem, 2023, e no segundo ano de mandato de 2024, com um compromisso de que no ano que vem ele vai enviar um projeto de lei para o Congresso Nacional anunciando uma nova regra fiscal. É o que eu tenho dito aqui na Jovem Pan. Não tem problema você acabar com o teto de gastos, desde que você coloque alguma coisa com credibilidade no lugar, alguma coisa que mostre para o mercado financeiro que o Brasil tem um rumo fiscal, porque se o mercado achar que o Brasil não tem rumo fiscal, o que vai acontecer? Bolsa vai cair, dólar vai subir, risco Brasil vai subir, a inflação vai piorar, isso vai obrigar o Banco Central, que é autônomo, a subir taxa de juros. E é justamente taxa de juros o segundo grande tema de hoje, que envolve a reunião do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, que está reunido hoje, vai definir no final da tarde, início da noite, a nova taxa básica de juros. Não deve ter nenhuma alteração com a taxa atual, de 13,75%, mas o importante vai ser o comunicado que vai ser divulgado após a reunião. Então, a questão é essa, e essa é a expectativa do mercado. Vamos tentar de novo um contato, então, com o Lucas Carvalho, ele que é analista-chefe da Toro Investimentos. Lucas, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Olá, Luiz, um ótimo dia para você, um ótimo dia a todos que nos acompanham na Jovem Pan. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Prazer é todo nosso. Lucas, eu queria então a sua análise. O que você espera da PEC da transição, esse valor que foi acordado, se o Congresso vai aprovar isso, vai melhorar, vai piorar, e qual o impacto disso na decisão do Copom de hoje? Primeiramente pelo Copom, né, a gente espera a manutenção da taxa de juros nos atuais níveis de 3,75, como você bem mencionou, o mercado vai acompanhar no detalhe, na lupa, sobre o comunicado a ser enviado, principalmente diante das nossas incertezas fiscais, além de outras incertezas, né, a própria questão envolvendo qual será o próximo arcabouço fiscal do Brasil, já que a gente tem, né, o fura-teto, qual será a nova estrutura para controlar os gastos públicos. Isso, o mercado acompanha no detalhe essas informações, mas a visão preliminar em relação à PEC da transição, essa desidratação de 30 bilhões, né, foi recebida pelo mercado com um certo alívio. Claro que a gente tem que acompanhar que é uma tramitação no Senado, né, nas câmaras legislativas, que exige-se uma articulação muito forte política. A gente vai ver como que se dará no plenário do Senado às 16 horas. Tem a questão envolvendo a Câmara dos Deputados, mas o mercado tem acompanhado e está muito sensível. Mas agora a gente tem a própria questão envolvendo o dólar, né? O dólar está perdendo valor em relação ao real, mas é um movimento global, e o Ibovespa operando dentro de uma oscilação bem próximo da neutralidade entre altas e baixas, está apresentando uma queda ali de 0,5%, muito puxado pelas ações de siderúrgicas e mineradores diante da queda do minério de ferro. Mas, obviamente, ainda são várias incertezas e o mercado vai acompanhar no detalhe essa tramitação, porque pode impactar tanto no câmbio quanto nos juros futuros e, obviamente, na Bolsa Brasileira. Ô Lucas, e nesse contexto de tanta incerteza interna e também lá fora, né, com risco de recessão, alta de juros, como é que vocês aí na Toro Investimentos estão instruindo os seus clientes para investir nesse momento? Porque a gente tem, por um lado, oportunidade de renda fixa com juros altos, mas tem também pechinchas na Bolsa de Valores com todo o risco político envolvido numa transição de governo. Como é que vocês estão orientando os seus clientes? Ótimo. A palavra do momento é diversificação. Então, o investidor ele vai ter que distribuir os pedaços ali do seu capital em várias classes de ativos.
Como você bem mencionou, no caso da taxa de juros, né, nós temos aí taxa de 13,75, que pode se manter por um período mais alongado de tempo. Ter investimentos em ativos pós-fixados faz muito sentido. Além disso, também tem investimentos atrelados à inflação, com vértices mais longos, com vencimentos mais longos, também na nossa visão, faz muito sentido o investidor ter em carteira. Mas, obviamente, ter um pouco de fundos de investimento, de multimercado, já que esses gestores que conduzem esses fundos conseguem atuar em diversas estratégias, seja com moedas, seja com juros, seja aqui no Brasil, seja no mundo. Isso te dá uma flexibilidade de diversificação nessa classe de ativo de fundo multimercado, mas também sempre olhar com muita atenção para a Bolsa Brasileira. A gente percebe que o valuation da Bolsa, grosso modo, está bastante atrativo. Claro que não são todas as empresas que estão baratas, entre aspas, mas há boas oportunidades, né, de ter empresas ali com exposição internacional, ter essa própria questão envolvendo a China, né, do afrouxamento da Covid-0. Isso pode estimular a economia por parte dos chineses, isso impactar em alta de commodities. Então, por exemplo, a Vale, a gente tem uma visão muito construtiva para essa empresa, outras empresas também, a WEG no setor industrial, que tem diversificação geográfica ao redor do mundo. Então, ainda há boas oportunidades, mas, grosso modo, diante dessas incertezas, até mesmo para o investidor ter uma velocidade na alocação e transição desse investimento para a caixa, para depois, diante de um cenário mais claro do que vai acontecer no Brasil, enfim, ter essa velocidade de investir em ativos mais promissores, a gente indica, grosso modo, ter uma exposição maior em renda fixa, ativos pós-fixados, principalmente, mas também ativos ligados à inflação. Muito bem, hora certa na PAN, 11 horas e 44 minutos. Daqui a pouquinho eu tenho mais uma pergunta para o Lucas, mas eu queria agora aproveitar esse momento e chamar a nossa repórter Camila Yunis, que ela tem informações ao vivo importantes sobre a cesta básica. Afinal de contas, a inflação verdadeira que interessa para a população é aquela do dia a dia, dos alimentos que pega no bolso mesmo. Não é isso, Camila? Bom dia, seja bem-vinda. Pois é, Luiz, muito bom dia para você, para todos que nos acompanham aqui no mercado financeiro. A gente teve um aumento do valor da cesta básica, viu, Luiz, em 12 das 17 principais capitais aqui do país. E a capital que teve esse maior aumento, Luiz, foi aqui em São Paulo. A cesta básica sendo vendida a R$ 782. Depois de São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis e o Rio de Janeiro foram onde essas capitais tiveram maior aumento da cesta básica. E, segundo o levantamento que foi realizado, Luiz, a gente teve, né, quase 60% do salário médio do brasileiro foi designado aí para compra de alimentos básicos, né? Então, 59,47% do salário foi para alimentos básicos. E a estimativa é que um salário mínimo de R$ 1.212 para uma família conseguir alimentar, né, uma família de 4 pessoas conseguir ter uma alimentação básica, o salário mínimo precisaria ser de R$ 6.575. E dos alimentos que tiveram maior aumento nesse mês de novembro, a batata tem um destaque significativo aí, viu, Luiz? Teve um aumento em 9 cidades, 9 capitais aqui da região centro-sul do país. O destaque, inclusive, para Belo Horizonte, viu? Lá o preço da batata subiu 16%. Inclusive, a gente destaca que esse impacto do preço da batata, ele está relacionado ao final da safra, né? Dessa safra de inverno no meio do ano, e também teve influência, né, das fortes chuvas que têm acontecido na região sudeste, inclusive ali no sul de Minas, então teve um impacto significativo. O tomate também teve um aumento no preço. Esse aumento aí, ele está em 13 de 17 capitais aqui do Brasil. Mas, Luiz, a gente teve também notícias positivas, né? A gente teve uma redução do preço do leite em todas as capitais do país. A gente viu nesses últimos tempos o leite crescendo bastante, então teve uma redução em todas as capitais. Dessa mesma forma, né, com redução, o café em pó também teve uma redução aí em 15 das capitais aqui do país. A gente tem, claro, essa cesta básica, né, com preço bastante significativo, né, aqui na capital paulista, R$ 782, mas algumas coisas tiveram uma pequena redução, mas a gente sabe que, em linhas gerais, o preço ainda está salgado para o consumidor brasileiro.
Verdade, Camila, muito obrigado pela sua participação. A Camila Yunes, ao vivo aqui de São Paulo. Esse número que a Camila trouxe, muito importante, R$ 782 a cesta básica. O Bolsa Família ou Auxílio Brasil de R$ 600 não compra uma cesta básica. Olha o tamanho do drama de uma família que ganha Bolsa Família. Mas, por outro lado, se os alimentos estão em alta, o que está caindo é o preço do combustível. Então nós vamos para o Rio de Janeiro, o repórter Matheus Coelzer, ao vivo, trazendo pelo menos uma boa notícia para o bolso do motorista. Não é isso, Matheus? Bom dia, seja bem-vindo. É verdade, Luiz. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no mercado financeiro. Uma boa notícia, né, aqui do Rio de Janeiro, porque a Petrobras, então, está repassando esses valores, essa redução, tanto no preço da gasolina quanto no diesel para as distribuidoras. Eu tenho os números absolutos aqui, Luiz, para quem nos acompanha. A gasolina, ela vai passar de R$ 3,28 para R$ 3,08, uma queda de 6,1%. Aqui na Barra da Tijuca, de onde falamos ao vivo aqui no Rio de Janeiro, esse preço não foi encontrado, viu? Quem nos acompanha por imagens pode ver que o preço ainda está em R$ 5,04. A gente percebe, Luiz, que há uma movimentação, inclusive alguns caminhões aqui de algumas distribuidoras estão chegando, ao que pode indicar que essa troca no valor passe já a valer a partir de hoje. Esse valor que a gente trouxe bem considerável, mas que aqui nesse posto, por exemplo, ainda não está sendo praticado. Esse reajuste ele vem depois de um tempo, porque a Petrobras não estava aplicando este reajuste na gasolina desde o dia 2 de setembro, momento importante, quando a gente falava aqui no Rio de Janeiro, naquele momento de troca, né, na estatal, onde os valores chegaram aí à casa dos R$ 8,00, principalmente a gasolina na zona sul do Rio de Janeiro. Mas se manteve numa estabilidade, agora mais uma vez a Petrobras trazendo essa redução no preço da gasolina e também do diesel. Essa é uma política já adotada pela Petrobras, falando para manter, né, a questão do mercado volátil e também a política de preços. A gente trouxe ainda também a informação ontem aqui no JM a respeito também das negociações da campanha de transição, que foi realizada a reunião na segunda-feira, falando sobre as medidas que seriam tomadas, e a gente continua acompanhando, porque na próxima terça-feira tem mais uma reunião com toda essa equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que estará mais uma vez participando da equipe de transição para tentar entender quais serão os próximos passos, tendo em vista também que uma auditoria está sendo realizada. Essas primeiras informações ainda não foram reveladas e devem ser trazidas então nessa segunda reunião que está prevista para acontecer na próxima terça-feira. A gente vai seguir acompanhando essa movimentação aqui nos postos do Rio de Janeiro, Luiz. Uma boa notícia. Caiu o preço do frente do mercado internacional do Brasil. E quando sobe, ela aumenta. Eu queria chamar então de volta o Lucas Carvalho, que é o analista-chefe da Foro Investimentos, para uma última pergunta. Lucas, nós temos 2 minutinhos juntando os dois assuntos. Inflação de alimentos ainda em alta, inflação de combustível caindo, e o Banco Central tem que definir juros num mar de incerteza fiscal. O que você está imaginando para 2023? O Banco Central vai ter espaço para reduzir juros ou em algum momento ele vai ter que subir juros se eventualmente a política fiscal for muito expansionista, ou seja, se o governo Lula gastar demais? Como é que você está avaliando o futuro dos juros aqui no Brasil? Eu acredito que passam por vários fatores a serem avaliados, além desses fatores externos, né? Cabe a gente entender também como serão os próximos passos diante dessas incertezas fiscais, desse novo marco regulatório em questão das contas públicas. A gente tem que acompanhar também a própria questão da volatilidade do petróleo em nível internacional. Há pouco tempo atrás, mais de $90, agora na casa de $80 do petróleo do tipo Brent, que é a referência para a Petro. Mas o que a gente acompanha, né, tanto do IGPDI, que é um indicador de inflação, quanto do IPCA, que é o nosso indicador oficial de inflação, é que aquela deflação, no caso do IGPDI, vem perdendo força. No caso do IPCA, a gente já teve inflação no mês de outubro, e a tendência é que a gente tenha um crescimento de preços generalizado na nossa economia, é o IPCA de novembro, que será divulgado no fim dessa semana, de 0,5%. Então, aquela deflação marcada ali nos últimos 3, 4 meses, ela perdeu força. Então, a gente tem que acompanhar no detalhe as expectativas do Copom, qual será o comunicado pós a definição da taxa de juros, que a gente acredita que fique em 13,75, e todas essas articulações da PEC, da transição e outros detalhes a mais. Mas os desafios ainda são muitos. A gente percebe
com os atuais níveis de juros, a economia vem perdendo sua força e a gente tem que acompanhar no detalhe, porque a previsão inicial do mercado era que em segundo semestre. Caiu a ligação com o Lucas Carvalho, mas deu para entender a mensagem dele muito clara, de que tem muita incerteza no meio do caminho, né? Você tem incerteza internacional, que acompanha preço de barril de petróleo, por exemplo, alta de juros lá fora, e aqui no Brasil, a principal incerteza que vai impactar juros é justamente a PEC da transição, já apelidada de PEC fura-teto. Quanto maior for o número do estouro, piora o clima aqui no Brasil, aumenta dólar, sobe a expectativa inflacionária e o Banco Central fica travado. Ele não consegue reduzir juros. Pior ainda se tiver que aumentar juros. Então, o correto seria o governo de transição, o governo Lula eleito, ter o bom senso de não pedir tanto estouro no teto de gastos para que ele crie as condições do Banco Central reduzir juros no ano que vem. Seria ótimo para o Brasil e ótimo para o governo. E com isso, eu encerro a nossa participação hoje, nesta super quarta-feira de notícias econômicas e de finanças, e devolvo para você, Cláudia Bartel. Obrigada aí, Luiz Arthur Nogueira. Um bom dia para você. Até mais. Até amanhã. Uma pesquisa feita pelo Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, o CONCEFAS, indica de quanto deveria ser o aumento no ICMS para compensar a perda de arrecadação. Rodrigo Viga tem mais detalhes. Os estados teriam que aumentar em pelo menos 4 pontos percentuais a alíquota de ICMS para compensar perdas causadas pela lei que estabeleceu um teto para esse imposto de 18% este ano. O teto começou a valer agora no segundo semestre para atividades consideradas essenciais: combustíveis, transportes, telecomunicações e energia. O comitê que reúne as secretarias de Fazenda aponta que a perda de arrecadação por conta desse teto de 18% é de pelo menos 33 bilhões de reais para os estados brasileiros. A elevação na alíquota em 4 pontos percentuais ajudaria a compensar, se não toda, pelo menos parte desta arrecadação deixada para trás. Alguns estados já começam a fazer as suas contas e começam a se movimentar, pensando no ano de 2023. Pará, Piauí, Paraná e Sergipe, inclusive, já têm projetos encaminhados às assembleias legislativas para tratar do aumento da alíquota de ICMS para setores considerados essenciais. Alguns estados, após a decisão do Congresso Nacional, chegaram a recorrer à Justiça e conseguiram vitórias totais ou parciais. O estado do Rio de Janeiro chegou a iniciar uma discussão sobre a legalidade do projeto do Executivo Fluminense, que trouxe para baixo a alíquota de 18%. Mas foi uma discussão praticamente natimorta. Não prosperou na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Aqui no Rio, as contas apontam que a perda de arrecadação com esse teto de ICMS varia de 6 a quase 9,5 bilhões de reais. Mas, nos bastidores, o que se fala é que o Rio de Janeiro gostaria que essa perda de arrecadação fosse compensada na dívida bilionária que o Estado tem com a União. Uma dívida praticamente impagável, de quase 150 bilhões de reais. Do Rio, Rodrigo Viga.